tá vermelho de cansado de editar palestra aqui para vocês. Mas, pessoal, vou apresentar agora a palestra de um amigo meu, Dr. Rafael Lopes, direto lá do Ceará. Camarada simplesmente maravilhoso. Ele vai falar aí de um tema importante para a enfermagem. Vendas. Saudações, meus queridos, é uma honra estar aqui com vocês na quarta edição do CONENF. Estou aqui a convite do Dr. Diego Ícaro para falar com vocês sobre atendimento domiciliar no tratamento de feridas. Eu sou o professor Rafael Lopes, sou enfermeiro, especialista em enfermagem dermatológica e fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco com vocês algumas informações relevantes de quando nós falamos do atendimento em domicílio ao portador de lesões. Primeiro de tudo, nós temos que pensar o seguinte: por que eu tenho que atender o meu paciente em domicílio? Por que existe essa demanda? Mesmo na era em que a moda é abrir consultórios de enfermagem. Tá? Então, muita gente acredita que empreender na enfermagem está ligado somente a você ter uma estrutura física para realizar os seus atendimentos. Só que nós temos que entender, e elevar uma questão de que nem todo paciente tem condições de chegar até o meu consultório. E nesse sentido, nós trazemos aí a necessidade do atendimento em domicílio. Nós traçamos o perfil dos nossos clientes e dentro desse perfil nós vamos conseguir identificar que tem pacientes acamados, cadeirantes, que de difícil locomoção e que não vão conseguir chegar até o estabelecimento que você locou, que você comprou, adquiriu e que hoje denomina de consultório de enfermagem. Tá? O consultório de enfermagem ele é de extrema relevância, não estou dizendo que não, até porque eu também tenho o meu consultório de enfermagem, mas eu estou dizendo a vocês que existe uma conformação de cliente que também se enquadra fora dos consultórios e que aí existe uma oportunidade. O empreendedorismo ele se dá em cima da oportunidade. O enfermeiro ele tem que estar atento, o profissional de enfermagem precisa estar atento às oportunidades, às necessidades do nosso mercado. E quando eu digo que o paciente acamado ele é uma oportunidade, eu estou dizendo que o enfermeiro ele tem ali nas mãos a chance de iniciar uma nova operação, de iniciar um novo serviço, de fazer um upgrade no seu tratamento, tá? Nos seus acompanhamentos, nos seus atendimentos. O paciente em domicílio, ele é um paciente, um cliente, em potencial para os nossos serviços, certo? Então nós temos que entender primeiro isso. Segundo ponto que nós temos que pensar são as vantagens e desvantagens do atendimento em domicílio. Por que o atendimento em domicílio ele me traz vantagens? Quais seriam essas vantagens? A vantagem é que você vai diretamente em loco. Você vai conhecer a realidade daquele paciente. E quem está assistindo essa palestra provavelmente já tem algum curso, ou já tem estudado um pouco, ou já conhece. Se não conhece, convido a conhecer um pouco mais sobre o serviço de tratamento de lesões, como que funciona. E nós sabemos que para tratar uma lesão, eu tenho que ver o indivíduo como um todo. Eu preciso conhecer a realidade daquele ser e onde ele está inserido, o que é que pode estar contribuindo para que aquela lesão venha a cicatrizar ou não, o que é que eu, enquanto enfermeiro, posso fazer para modificar aquela realidade do meu paciente e trazer para ele a oportunidade de uma cicatrização da lesão. Tranquilo? Então, uma das vantagens desse serviço em domicílio é que eu conheço a realidade de forma mais profunda daquele cliente. Uma segunda vantagem que eu posso citar para vocês é o vínculo entre paciente, familiares, cuidadores. Você vai adentrar a residência daquele paciente. E aí, quando você adentra na residência, além de você ter a visão ampla, uma visão holística de tudo que cerca aquele paciente, você consegue criar um vínculo maior com o cliente e com seus familiares, tá? Já deixo aqui um ponto importante que vocês não podem também esquecer, que nós não podemos perder o profissionalismo,
tá? Quando eu falo criar vínculo, é um vínculo profissional, um vínculo harmônico, é um vínculo onde eu consiga conversar com o meu cliente, com os familiares desse cliente, de forma que nós possamos falar ali a mesma linguagem, que nós consigamos fazer um vínculo amigável, mas que nós tenhamos sempre o processo de profissionalismo, né? Você não venha adentrar em conteúdos familiares, você não venha inserir o contexto daquela família no seu profissional, tá? E que isso não venha a interferir. É importante que isso fique muito claro. Outro ponto importante é que você também, né, como você vai se deslocar, tem que fazer um atendimento personalizado em um ambiente que não é o seu, tá? Muitas vezes você vai demandar de outros macetes, né, de outros produtos, você vai necessitar de transporte, então esse atendimento ele tem o seu valor mais elevado do que o atendimento em consultório, tá? E isso é algo muito importante. O valor de um atendimento em consultório, ele difere de um valor em atendimento a domicílio, tá? Isso nós precisamos também entender e compreender que se eu não fizer essa diferenciação, eu vou acabar saindo no prejuízo. E eu já trago aqui um ponto muito importante para vocês. A enfermagem, ela é vista ainda como uma profissão filantrópica, né? Acredito que essa seja a palavra mais apropriada. As pessoas, elas veem, né? Grande parte da população, elas visualizam a enfermagem como uma profissão de dedicação, né? Então você dedica-se ao cuidar, você se dedica a tratar, você se dedica para os seus pacientes. E poucas vezes eles vão visualizar essa necessidade de retorno financeiro por esse serviço prestado. Então já coloca aí na sua cabecinha, já anota, enfermagem não é sinônimo de filantropia. Se você quer fazer um serviço gratuito, se você quer fazer um serviço social, atender a sua população sem cobrar, porque você tem condições disso, tranquilo, tá? Você está respaldado por lei, pelos seus conselhos, para que você possa fazer isso. Mas não entenda que os serviços de enfermagem são serviços gratuitos. Você não fez uma faculdade durante 5 anos ou sua especialização, você não está se dedicando muitas vezes somente para a filantropia. É importante você entender que você está fazendo investimentos, né? Investimento de tempo, investimento financeiro, tá? E isso tudo você quer um retorno, tá? Eu acredito que quem hoje adentra em uma faculdade é porque almeja um futuro mais promissor, almeja comprar seu carro, sua casa, ter uma vida financeira mais estável. E aí essa é a sua profissão, tá certo? Então leve esse contexto sempre para o seu lado profissional. Você ser enfermeiro é uma profissão, tá? Você fazer uma caridade, atender por filantropia, fazer um serviço social, isso nada lhe impede, você pode fazer isso, inclusive. Mas nós não podemos, né, generalizar isso ao ponto de que a população pense que nosso serviço é apenas filantrópico. Tranquilo? Então, uma desvantagem diante de todo esse contexto que nós estamos discutindo pode ser isso, tá? E não somente a domicílio, mas também em consultórios, tá? Uma desvantagem bem gritante entre atendimento em domicílio e consultório: você vai ter mais gastos, você vai perder mais tempo, certo? Então, o atendimento em domicílio ele demanda de mais tempo, porque você vai ter que se deslocar do seu local, né, de onde você atende, para você ir até aquele paciente. E aí muitas vezes é um local mais distante, você vai perder tempo, né? O tempo que você levaria para atender 3 pacientes, você pode gastar atendendo apenas um, em decorrência do deslocamento, né? Principalmente quem mora em capital, que tem que pegar trânsito, né? Então isso tudo também tem que ser levado em consideração. Tranquilo? Outra desvantagem que nós podemos citar nesse sentido é a necessidade de estar levando equipamentos, né? Então você sempre vai ter que estar levando sua mala, né? Você vai ter sempre que estar levando ali os instrumentos até o seu paciente, e talvez, se você estiver começando, não tem ali um transporte, pode ser algo que se torne ali no início um empecilho, né? Mas que não é algo que vai reduzir o seu trabalho, a sua capacidade, né? É só mais realmente uma desvantagem em relação à locomoção, porque é diferente. Você tem um consultório, o paciente vai até você, todos os produtos já estão ali, a maca já está no jeito, tudo organizadinho,
então é mais cômodo, né? Então você vai perder um pouco esse comodismo, digamos assim. Professor, estou iniciando agora, quero fazer atendimento domiciliar no tratamento de feridas, já sou especialista, ou estou fazendo especialização, ou estou fazendo os cursos, né, que são necessários, eu estou me habilitando, quero fazer atendimento domiciliar, vou começar pelo atendimento domiciliar. Tranquilo. Para você que está começando, não tem dinheiro para investir, ou até tem dinheiro para investir, o ponto-chave no tratamento de feridas, eu acredito que você deve iniciar sempre pelo atendimento domiciliar. Pelo menos esse é um contexto de hoje, né? 2022, é o que eu estou falando para vocês hoje. Eu aconselho iniciar pelo atendimento domiciliar. Por quê, professor? Você abrir um consultório, investir em um consultório de primeira, sem ter tanto conhecimento no mercado, sem ter clientes, sem ter seus pacientes, pode ser um risco, né? Empreender é correr risco, mas quando você cria uma estrutura de um consultório, de uma clínica, você vai ter um trabalho ainda mais dobrado para que você consiga os seus pacientes, porque além de tudo, você vai ter custos fixos e variáveis, como aluguel, água, luz, internet, secretário, né? Então você vai ter vários custos, diferentemente de começar como atendimento domiciliar, que o custo que eu vou ter vai ser o meu tempo, a minha locomoção e os meus insumos, certo? Então é algo que deve se ser pesado antes de iniciar. Vou meter a cara, quero abrir um consultório. Tenta fazer uma mentoria com alguém que já tenha consultório, entender como é essa realidade, não é simplesmente abrir um ponto, né? Você tem que ter alvará, você vai ter que ter liberação do bombeiro, da vigilância sanitária, então tem muitas coisas por trás e que necessita sim de um investimento financeiro, tá? O atendimento domiciliar ele vai te livrar de todos esses gastos iniciais e talvez seja uma forma de você começar a arrecadar fundos para investir nesse sonho de um consultório. Tranquilo, gente? Então, esse atendimento domiciliar, eu aconselho que ele seja realizado sim, principalmente para quem está começando, ainda não tem uma cartela de clientes, né? Ainda não tem um público, não é tão reconhecido na sua cidade, no local onde você reside, certo? E aí, professor, como que eu vou captar os meus pacientes? Eu quero fazer o atendimento, mas eu não sei como é que eu vou conseguir os pacientes para fazer o atendimento. Não vou dizer a você que é simples, tá? Isso eu não posso dizer, olha, vai ser simples, vai ser fácil, vai ser legal, vai ser muito cansativo, vai ser exaustivo, vai ser muitas vezes desmotivante, tá? Mas você precisa começar primeiro de tudo com parcerias, tá? Montou toda a sua estratégia, já tenho todos os meus protocolos, todos os documentos prontinhos, estou só no jeito de atender o paciente, mas cadê esse paciente? Então você pode, muitas vezes, fazer parceria com outros profissionais. Quais profissionais, professor? Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, cirurgiões, tá? Então esses profissionais, né, o médico cirurgião no caso, esses profissionais são profissionais que já atendem essa clientela, tá? Quando nós falamos de lesão, tratamento de feridas, muitas vezes eles já atendem esses pacientes. E aí, se eu vou até esses profissionais e fecho um vínculo com eles de, olha, vamos fazer uma parceria, eu indico os meus pacientes para vocês, porque são serviços que muitas vezes você vai precisar. Você vai precisar de um médico para fazer a prescrição de algum medicamento específico, de um fisioterapeuta para ajudar na movimentação daquele paciente, de um nutricionista para te ajudar em relação ao suporte alimentar daquele paciente. Então, querendo ou não, é uma rede de apoio, tá? Então, tente formar essa rede de apoio. Vá até hospitais, tente falar com as gerências, né, para divulgar o seu serviço, panfletar, entregar cartão de visita, tá? São questões importantes. Mas sabe qual é uma questão de suma relevância que nós não podemos esquecer? Que é a chave do mercado hoje, as mídias sociais. Então é importante você fazer, se possível, um investimento nessas mídias. Não necessariamente pagar, né, pela publicação, mas investir na divulgação do seu serviço. Tenha um perfil profissional, um perfil onde você vai postar conteúdo, chamar aqueles clientes. Você precisa fazer esse chamamento de clientes para o seu serviço. Eles precisam te conhecer. Quem não é visto não é lembrado.
Essa é uma frase que eu levo sempre comigo e passo para os meus pacientes, para os meus clientes, na verdade, para os meus alunos, principalmente. Quem não é visto não é lembrado. Se você não está sendo visto diante daquele eixo que você está atuando, você não vai ser lembrado quando necessitarem do seu serviço. Então, por isso eu digo, mostre-se, né? Mostre-se para o público. Ah, professor, eu tenho dinheiro para investir numa propaganda. Invista. Eu tenho dinheiro para investir em um outdoor na entrada da cidade. Invista. Eu tenho dinheiro para fazer uma propaganda no rádio. Acreditem, ainda tem gente que escuta rádio, né? Então, pegue uma folha e coloque tudo no papel, tá? Escreva tudo, todas as suas estratégias. Ah, eu sei que meus pacientes, o perfil de paciente que eu vou atender são pacientes acamados. Onde é que eu vou encontrar esses pacientes acamados? Esses pacientes geralmente passam por uma rede hospitalar. Tenta fazer vínculo com esses profissionais que atendem, tenta fazer vínculo com a instituição, né, para que eles possam indicar o seu serviço pós alta do paciente. Então isso tudo são eixos, né, pequenos trabalhos que você pode vincular, né, pequenas atitudes que você pode vincular ao seu serviço e trazer ali diante daquilo algo relevante ao seu serviço, ao que você está pretendendo ofertar ou ao que você já oferta. Tranquilo, gente? Então isso se chama prospecção de cliente. É entender quem é o meu público-alvo, onde que eles se encontram e como eu vou fazer para chegar até ele ou que eles cheguem até mim. Então isso tem que ser algo de maestria, né? Você tem que trabalhar isso com maestria, entender cada ponto, sentar realmente, planejar e executar. Tire do papel, não coloque apenas no papel, você tem que colocar lá como meta, mas você tem que realizar, tranquilo? E seja visto, não deixe de fazer isso, quem não é visto não é lembrado, guardem essa frase. E aí, o meu primeiro contato com o paciente é algo que vai ficar. Aí muita gente diz assim, a primeira impressão é a que fica. Nem sempre isso acontece, mas eu espero que a primeira impressão que você passe para os seus pacientes seja uma impressão de que ele diga assim, eu preciso desse profissional na minha vida. Eu preciso desse enfermeiro para cuidar das minhas feridas. Eu preciso desse enfermeiro ou dessa enfermeira para me tirar da situação que eu encontro-me e restabelecer a minha saúde. Né? Porque tratamento de lesão é restabelecimento cutâneo, restabelecimento de saúde, certo? Então, o primeiro contato ele vai contar muito. Desde a hora que o paciente ele liga para você e diz assim, olha, eu estou interessado no seu serviço e eu gostaria de saber maiores informações. Ou ele manda apenas uma mensagem no WhatsApp, ou eu gostaria de saber como que funciona o atendimento para tratamento de feridas. Aquele primeiro contato que você tem com ele vai ficar marcado. Uma dica que eu dou a vocês, não apenas responda a mensagem, ligue para aquele cliente. Ele falou lá, oi, bom dia, quero saber como que funciona o atendimento. Olá, bom dia, tudo bem? Posso te ligar? Qual o seu nome? Identifique-se, né? E entre em contato com esse paciente, né? Ou com esse familiar que está buscando o seu serviço. Você tem que começar o vínculo com esse paciente desde o momento do primeiro oi, primeiro bom dia, primeiro boa tarde que ele está lhe dando, tá? E aí aquele primeiro contato, ele tem que ser um contato de certa forma especial. A pessoa ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir de certa forma necessitada do seu trabalho, ela tem que se encantar pelo que você oferece, certo? E aí esse primeiro contato é o que vai fazer com que você feche o contrato de tratamento daquele paciente ou não. Ele pode muito bem, ao entrar em contato com você, desligar a ligação ou encerrar as mensagens e dizer, não gostei desse profissional, eu não fui bem atendido, eu não me senti acolhido. E gente, algo que nós temos de diferença entre os demais profissionais é o acolhimento. Se tem algo que a enfermagem sabe fazer com maestria, além de toda a parte científica, é o acolhimento, né? É a empatia, é saber se colocar no lugar daquele familiar, é saber se colocar no lugar daquele cliente. Isso é um diferencial nosso que ninguém mais tem ou consiga tirar de nós, tá? Isso é nosso, então vamos se apropriar disso. Isso já é genuíno da enfermagem, tá certo? Então esse primeiro contato tem que ser especial.
E aí, como você vai fazer para que você tenha algo seu, né, que seja uma característica do seu atendimento? Aí é você que vai ter que traçar, tá certo? Estabelecer um vínculo com o cliente, com o paciente e seus familiares, né, como nós falamos no início. Saber se colocar diante da situação como profissional e muitas vezes em decorrência da repetição de atendimentos, né? Você vai na casa desse paciente 2 vezes na semana ou 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, e isso vai gerar um vínculo com a família, né? Eles vão começar a ver você como alguém mais próximo, tá? E isso é muito positivo. Nós temos que levar isso como um ponto de extrema positividade, porque nós conseguimos ali adentrar o meio onde aquele paciente se encontra e aos poucos nós vamos conseguir fazer as modificações básicas e necessárias para que ele consiga ter um restabelecimento da saúde de forma mais rápida. Tranquilo? O contrato de atendimento, professor. Eu preciso de um contrato? Olha só, eu aconselho que todos vocês, né, que atendam a domicílio ou que tratem feridas de alguma forma, seja em domicílio ou em consultório, trabalhem com contrato de prestação de serviço. Querendo ou não, você é um prestador de serviço naquele momento, certo? E aí essa prestação de serviço ela precisa ter algo amparado na lei, né? Amparado e que lhe respalde, tá? Então, o contrato é algo que é de extrema relevância porque é onde você vai firmar o que vai ser feito e deixar o cliente ciente de todos os passos do tratamento, tá? E aí esse contrato, ele faz com que o cliente ele se torne literalmente preso ao seu atendimento, tá? Porque você vai vincular o seu atendimento à necessidade do cliente, tranquilo? Professor, mas eu não tenho como saber em quantas sessões o paciente ele vai ficar curado, né? A cicatrização vai acontecer, mas você tem como saber uma média, tá? Você pode fazer contrato mensal. Olha, Dona Maria, seu José, falando com o cliente. A prestação desse serviço ela acontece dessa forma, nós vamos fazer dessa forma, nós vamos aplicar laser, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Prometa apenas o que você vai cumprir, certo? E tudo tem que estar descrito no seu contrato. A prestação desse serviço funciona por sessão, por atendimento, a senhora pode pagar por atendimento ou nós podemos fechar um pacote. E aí, explique tudo, leia o contrato com essa paciente, explique para ela o que está ofertando, como que vai acontecer, tire todas as dúvidas antes que seja firmado o contrato e assinado pelos 2 profissionais, certo? Isso é um respaldo para você. Além disso, existem outras questões que precisam também ser bem amarradas, como o termo de consentimento livre e esclarecido, para que você possa ter direito ao uso da imagem, né? Ele possa ceder a imagem dele para que você possa registrar, para que você possa talvez publicar em algum artigo, algum trabalho, enfim, para alguma finalidade profissional, tá? Então esses são também eixos importantes. Eu preciso ter um termo de responsabilidade e um termo de consentimento. Esse termo de responsabilidade, professor, como que funciona? É um termo de coparticipação no tratamento. Você precisa deixar aquele paciente ciente que só as suas idas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana não é o suficiente. Que ele precisa se dedicar quanto à alimentação, quanto à mudança de decúbito, quanto à utilização dos medicamentos, as coberturas de forma adequada. Então, o paciente, sempre que possível, ele tem que se sentir corresponsável por aquele tratamento e os familiares e cuidadores também, certo? Então, nós temos que prezar sempre pelo nosso respaldo, tá certo? Eu vou até o paciente, vou prestar o serviço, mas eu tenho que estar respaldado e ciente de que aquele paciente, ele também é corresponsável, ou que o familiar ou o cuidador, alguém que está à frente do tratamento, também é corresponsável, para que quando venha a surgir algum agravo ou alguma intercorrência, você tenha como provar que você está fazendo acompanhamento, mas que ele está ciente dos cuidados que deveriam ser tomados, tá certo? Então, se você deixou isso bem amarradinho, contratual, assinado, então você está respaldado, ok?
algo que eu sempre prezo e que eu sempre falo para os meus alunos: pontualidade. Se você fechou com seu paciente para você fazer um atendimento às 3 horas da tarde, são 3 horas da tarde. Não é 2h30 e nem é 3h30, são 3 horas, certo? Então, pontualidade é algo que gera para o nosso atendimento confiabilidade, que gera responsabilidade, que transmite segurança para o nosso cliente, tá certo? Além da pontualidade, tente não ficar desmarcando os atendimentos, né? Olha, seu José, hoje eu não vou conseguir ir porque eu vou ter uma missa, eu vou ter um casamento, eu vou ter... O cliente ele não quer saber disso. Ele quer o serviço que ele contratou, somente. E se você frisou com ele tal data, tal horário, siga, tá certo? É algo que eu trago para vocês como uma dica muito importante. A pontualidade pode ser visto, né, como desleixo, né, caso você não tenha essa pontualidade. Desleixo, falta de responsabilidade, de cuidado, de sensibilidade. E querendo ou não, né, você queira ou não, o paciente ele se prepara para lhe receber. Quando você vai fazer um atendimento em domicílio, a família toda se organiza, os cuidadores, todo mundo se programa, né, modifica a rotina daquele ambiente para lhe receber. Então você tem que respeitar esse momento e seguir realmente conforme foi contratado. Então, pontualidade é algo de extrema relevância. Tranquilo? Boa aparência. Não adianta você ir na casa do paciente todo desarrumado, cabelo assanhado. As mulheres, né, que gostam de se maquiar, tentar evitar os excessos, né, maquiagens muito chamativas. Homem, jamais ir de boné, jamais usar chapéu, tá? Questão de barba. Não, eu não vejo problema no homem utilizar a barba, desde que tenha um processo de higiene, né? Então, essas são questões básicas, né? Mas a boa aparência vai contar sim. Caso você opte por utilizar um jaleco, um fardamento, alguma coisa do tipo, preze pela higiene daquele material, para que ele não esteja amassado demais, que você chegue realmente de forma com boa aparência, que você chegue realmente profissional naquele ambiente, tá? Não adianta você chegar lá cheio de sacolas, né? Então é algo que chama muita atenção, é o seu primeiro contato, né? Muitas vezes com o seu paciente, e você não vá arrumado, né? Bem vestido. Eu não estou dizendo que você tem que ir de paletó, de terno e gravata, as mulheres de vestido longo. Eu estou dizendo que você tem que se portar como profissional. Eles têm que lhe enxergar como profissional até para que ele possa valorizar o dinheiro dele que está sendo pago, né? Ele possa ver que o valor do serviço vai muito além do tratamento, certo? Então a boa aparência é algo básico, Esteja sempre bem aparente quando você for fazer atendimentos em domicílio. O seu paciente merece, né? É algo que agrega valor ao seu serviço. Já pensou você receber na sua casa, contratou um enfermeiro, chega lá ela toda assanhada, né, com um jaleco no braço, toda amassada, riscada de caneta, sujo, né, um monte de sacola nas mãos. E aí é algo que eu digo para vocês: vai atender em domicílio, não custa nada, né? Eu sei que é um investimento, mas é um investimento importante. Tente adquirir uma maleta, né, uma mala, pode ser uma mala média de viagem para você guardar todos os seus insumos dentro. Né? É algo que vai, uma bolsa bonita, algo que realmente seja bem apresentável. Isso vai agregar ao seu serviço, tá bom? Outro ponto importante é dentro dessa bolsa, né? Dentro dessa mala, para quando você abrir, o paciente ver que você é organizado, né? Não está lá tudo misturado, tudo jogado, né? Tem que ser realmente algo bem organizado. Tranquilo? Isso, né? Organização, boa aparência, pontualidade são pontos que vão trazer admiração ao seu serviço, certo? Então são pontos que vão te valorizar enquanto profissional. Estratégia de vendas. Quando nós falamos de estratégia de vendas, eu estou aqui falando para vocês que todo cliente, todo paciente, ele é um potencial novo comprador. Tá? Então, eu sei que meu paciente ele vai necessitar utilizar um creme barreira, por exemplo. Eu sei que eu vou prescrever para os meus pacientes, geralmente eu prescrevo PHMB, a solução do PHMB.
Eu sei que ele vai necessitar de uma espuma de poliuretano, de uma gaze não impregnada com petrolato, de uma gaze não aderente, de uma bota de una, tá? Se eu sei que essas são as minhas maiores demandas, por que eu não posso ganhar um extra vendendo esses produtos já no meu atendimento? Aí eu penso o seguinte, o paciente está lá, né, necessitando do produto, você prescreveu, aí ele vai ter que procurar ainda um local que venda, que faça entrega, enfim, ele vai perder muito tempo. Ao invés disso, ele poderia já no momento do atendimento comprar contigo o produto. E aí você agregava o serviço, teria um retorno financeiro em relação àquilo que você está ofertando e o paciente se sentiria ainda mais satisfeito, porque ele não vai perder tempo nenhum tendo que procurar um local onde venda aquele produto que você está prescrevendo, tá? Então é algo que você pode agregar ao seu serviço. Então tenha estratégias, né? Se você sempre prescreve um creme barreira, por que não vender aquele creme barreira durante o atendimento? Tá certo? Desde que você deixe bem claro, né? Olha, caso você tenha interesse, eu estou prescrevendo aqui esse creme barreira, eu tenho ele disponível, já a pronta entrega está aqui comigo. Caso você tenha interesse, custa X valor. Mas se você não tiver interesse, quiser pesquisar no mercado, ligar para algum local para ver em relação a valores, né, entrega, fique à vontade, tá? Não é algo do meu serviço, é algo que eu agrego ao serviço, tá certo? Então, tenho essa estratégia para um plus, né, financeiro, tá bom? Também não estou dizendo que é obrigado você sair vendendo todos os produtos, não. É caso você tenha interesse nesse plus, ok? Acompanhe, né, os bons exemplos. É algo que eu sempre digo também, que não adianta você se pautar somente no imaginário, né? Você precisa de exemplos reais. Então, os seus concorrentes, eles são seus aliados muitas vezes. Então, o que você observar, o que aquele profissional está fazendo de forma positiva, é algo importante, tá? É algo de extrema relevância. Você precisa entender o que é que aquele profissional faz para que os clientes dele sejam fiéis, né? Para que as pessoas indiquem. O melhor marketing ainda é o boca a boca, tá certo? Lá naquela parte de investimento que eu falei para vocês, isso vai repercutir diante da divulgação do seu serviço de um cliente que passa para o outro, de um cliente que passa para o outro, tá? Muito já me aconteceu de pacientes chegarem e dizer: você tratou seu José, Dona Maria, e eles me falaram muito bem de você e por isso eu estou aqui, eu quero hoje ser tratado por você. Isso é comum de acontecer. Tá? Então, o boca a boca ainda acontece e é algo muito válido de verdade, tá certo? Então, tenha os seus concorrentes, seus colegas como aliados, tá certo? Cada profissional vai ter sua forma de trabalhar, cada profissional vai ter uma forma de se expressar, uma forma de vender, uma forma de atender, mas estabeleça sempre esse vínculo, né? De respeito entre os colegas, mas de admiração, e é algo que eu sempre digo, gente. O que é bom tem que se replicar, tá? Se seu colega ele faz um serviço diferenciado, bom, por que eu não posso trazer isso também para o meu serviço, tá? Eu não estou dizendo que você vai copiar tudo que aquele profissional faz, mas você pode tomar como exemplo e traçar suas estratégias diante daquilo que ele faz para que você também possa fazer o seu diferencial no atendimento. O mercado de trabalho está para todo mundo, tá certo? Então vai ter paciente para todo mundo, mas não existe profissional para todo mundo. Profissionais realmente capacitados, que tenham interesse em fazer uma diferença, né? Fazer um atendimento diferenciado, são poucos, né? E se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque eu tenho certeza que você está pensando em fazer diferente, tranquilo? E é exatamente com essa pergunta que eu quero finalizar esse momento com vocês. Qual o seu diferencial enquanto profissional? O que te diferencia no mercado de trabalho? O que é que faz com que a pessoa que está aqui hoje, escutando o que eu estou falando, né, você tenha de diferença
diante de todos os outros enfermeiros que trabalham com tratamento de feridas? Qual é o seu diferencial? Essa pergunta ela tem que estar contigo todos os dias, certo? O que é que eu faço de diferente? O que é que eu tenho de diferente para ofertar para o meu paciente? Por que ele tem que se tratar comigo e não com Joana, não com Maria, doutora Fernanda, doutora Eduardo, enfim, nomes aleatórios, tá, gente? Por que eu tenho que trazer esse paciente para mim? O que é que vai fazer com que ele chegue até mim? Então, essas questões, essas sementes que eu estou deixando aqui para vocês, elas precisam crescer, né? E aí fica contigo essa reflexão. O que te faz diferente no mercado de trabalho da enfermagem para que os pacientes procurem o seu serviço? O que é que te traz, que você traz aí para ofertar esse paciente? Tranquilo? E é isso, gente, né? Eu acredito que tenha dado para a gente plantar algumas sementes. Estou disponível, tá? Sempre que vocês precisarem. Meu Instagram é o @enfergram, tá? Caso tenha interesse de discutir, de conversar um pouco mais, me chama lá no direct, eu vou ter o maior prazer do mundo de te responder, para que a gente possa discutir, talvez traçar alguma estratégia, te passar alguma informação mais específica que talvez não tenha sido discutida aqui e que a gente possa se encontrar em outros momentos, tá certo? Te aguardo lá no meu perfil, @enfergram. Muito obrigado por esse momento que você passou comigo e eu espero que você seja o diferencial na enfermagem. Não queira ser mais do mesmo. Existem mais de 2 milhões de profissionais aí. Seja a diferença. Mais do mesmo ninguém quer, tá certo? Te encontro em outro momento. Até breve.